Boa noite, turma T54. Hoje a gente vai ver mais uma aula da disciplina de Oncologia referente à questão de radioterapia, né? A gente já viu até agora a questão da quimioterapia, epidemiologia, história natural do câncer, estudamos um pouquinho de biologia celular, e hoje, e dos eventos adversos, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da radioterapia, que é uma outra forma de tratamento no combate ao câncer, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês e, de novo, a gente vai deixar ao final da aula, né, o conteúdo para vocês estudarem, a atividade e um vídeo mostrando bonitinho como que se faz a radioterapia, como que ela funciona no equipamento, tá? Então, vamos lá. Então, esse aqui é um exemplo de um equipamento de radioterapia, tá? No vídeo complementar lá nas atividades, eu vou deixar, dá para ver ele bem em funcionamento, tá bom? Então, como que funciona a radioterapia? Diferente da quimioterapia, que é um tratamento medicamentoso, a radioterapia é um tratamento com radiação, né? E é uma radiação ionizante, ou seja, o equipamento emite uma radiação, se a gente for pensar, igual uma radiação mais forte, né? Mas no mesmo sentido da tomografia ou de um raio-x, para destruir o tumor, tá? Cerca de 50% desses pacientes dos pacientes que têm câncer, utilizam esse tipo de tratamento, tá? E ele tem várias funções e várias coisas que a gente vai estar vendo, tá? Principalmente, ele é um tratamento regional, diferente da quimioterapia, que o medicamento vai destruir o tumor e toda e qualquer outra célula que cresce de maneira desordenada. A radioterapia vai atingir um órgão ou tecido regionalmente, ou loco regionalmente, né? Ou seja, ele vai atingir especificamente aquele tumor, esteja ele onde ele estiver, tá? Ele pode ser usado para curar ou para erradicar micrometástase do local operado, por exemplo. Então, se eu sei que eu tenho um tumor e esse tumor ele pode obrigatoriamente provocar metástase, que é o crescimento da célula em outras regiões do corpo, longe do tumor primário, eu vou tentar diminuir esse efeito de micrometástase, tá? Ou diminuir o tamanho do tumor também, para que a cirurgia seja o menos invasiva possível, tá? O alvo da radiação é o DNA dessas células de forma direta e indiretamente, então ele vai destruir o DNA e, destruindo o DNA, eu provoco um dano letal ou subletal, matando esse tumor, tá? Ele pode ser associado à quimioterapia, então, antes da quimioterapia, eu posso fazer a rádio, ou eu faço a rádio e a quimioterapia, ou eu faço a quimioterapia e depois a radioterapia. Então, depende muito da avaliação médica, do tipo de tumor, do estágio que está, do estadiamento, né? E aí a gente vai vendo o que se pode ser feito, o que pode ser feito, tá? Quando a radioterapia ela é associada à quimioterapia, eu tenho que ter um maior cuidado com esse paciente, porque eu tenho os efeitos colaterais da quimioterapia e eu tenho os efeitos colaterais da radioterapia, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? De qualquer forma, não é porque eu fiz uma radioterapia que eu tive um efeito colateral que todo mundo vai ter o mesmo efeito colateral, tá? Então, vai depender muito da radiação, da área, da dose, do tipo de tratamento que está sendo feito, tá?
Inclusive, se isso é feito com um aparelho com equipamento mais moderno, né, que os danos são menores, ou com equipamento mais antigo, que a lesão é muito maior, tá? A indicação está diretamente relacionada ao sítio histológico, né? Então, ao tipo de tumor, e varia de novo em relação à dose, fração, campos, ao que vai ser erradicado e aquilo que a gente quer, tá? Ela pode ser também paliativa, né? Ou seja, eu vou controlar a dor desse paciente, né, das metástases. Eu vou tratar a metástase cerebral, então ela é muito mais eficiente para o tratamento de câncer de cérebro, cabeça e pescoço, e para controlar sangramento de tumores, né? Ou digamos que o paciente está numa emergência oncológica, né? Está com um tumor próximo da medula espinhal, comprimindo a medula espinhal, provocando tanto dor quanto diminuição dos movimentos, eu posso usar essa radioterapia, tá? Ou síndrome da veia cava superior, ou seja, eu vou ter uma obstrução por conta do tumor do fluxo sanguíneo na veia cava superior. E aí eu pus um desenho para vocês verem. Tá vendo o paciente aqui com edema na região do pescoço? Ele está com um tumor, está bem próximo à região da veia subclávia, né, ou das veias axilares, por exemplo, e esse tumor está diminuindo a área dessa veia e provocando retenção de líquidos nessa região, tá? Então, aqui a radioterapia vai radiar esse tumor, provocando uma diminuição desse tumor e a diminuição desse efeito, né, dessa síndrome da veia cava superior, tá? Essa radioterapia, ela pode estar associada, ela pode ser dividida em dois tipos: teleterapia e a braquiterapia. A teleterapia, eu vou emitir, tá vendo esses raios parece um raio laser? É exatamente isso que ele vai emitir a radiação exatamente nessas áreas que estão delimitadas pelo raio, tá? Pelo laser, tá? Então, são feixes de elétrons que são emitidos a curta distância, tá vendo? O equipamento está bem próximo da face do paciente, tá? E ele emite radiação, né? Um aparelho radiativo ou que produz energia, ele vai emitir a radiação, essa energia, que vai atingir diretamente o tumor, tá? Eu já vou mostrar daqui a pouquinho que tem a questão de demarcação e tudo mais, para a gente saber exatamente aonde essa radiação vai atingir, tá? E braquiterapia é uma fonte radioativa implantada ou injetada dentro do órgão ou tecido com a neoplasia. Então, eu vou pegar, colocar sementes, ou através de sondas, ou microchips, por exemplo, com radiação, mas eu vou colocar ele dentro do tumor. Então, digamos assim, eu posso colocar uma única fonte de radiação com uma alta dose de radiação dentro do pulmão do paciente, dentro da mama, dentro de próstata, cabeça e pescoço, ou eu posso pôr uma baixa dose que eu vou colocar ele de forma definitiva. Então, assim, se eu pensar que eu vou colocar uma alta dose, eu vou lá. Então, tá vendo o exemplo aqui, por exemplo, do câncer de mama? Que a mama tá com essas agulhas aqui transpassadas da mama do paciente. Esse aparelho vai emitir uma alta dose de radiação e destruir o tumor. Ou eu posso colocar sementes, que é mais comum no câncer de próstata, por exemplo. Essas sementinhas aqui que vocês estão vendo, eu posso colocar tanto para o câncer ocular quanto de próstata. Eles têm um tamanho menor do que um grão de arroz, por exemplo, né? Depois de 9 meses, ela perde a radiação. Então, se a gente for pensar, olha quanto de radiação que tem uma sementinha do tamanho de um grãozinho de arroz, que pode durar até 9 meses dentro do organismo, emitindo radiação, tá?
Se eu for pensar que eu estou com essa semente implantada dentro do meu organismo, qual que é o risco de eu emitir radiação e contaminar outras pessoas ao meu redor, né? Se eu não tiver com uma braquiterapia instalada dentro de mim, que são essas sementes, por exemplo, do câncer de próstata ou do câncer de olho, eu não tenho risco de emitir radiação. A menos que, de novo, eu esteja com o implante dentro do meu organismo, tá? A gente tem que pensar que, da mesma forma que a medicina está evoluindo, a questão dos equipamentos também. Então, os equipamentos de hoje, que são mais modernos, eles provocam lesão menor aos órgãos, né? Ou tecidos adjacentes. Mas os mais antigos provocam um número de lesão maior, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, de qualquer forma, só que com uma atenção redobrada quando a gente usa um aparelho um pouco mais antigo para radioterapia, tá? Para a gente fazer a radioterapia, lembra daquele laser que estava lá? A gente faz uma tomografia para identificar onde está o tumor que eu vou querer promover a radiação, e aí na pele do paciente são feitas algumas marcações, tá? Alguns aparelhos têm mais marcações e outros têm menos. Se eu tiver vários tumores, eu posso fazer a radiação em vários tumores, tá? Inicialmente, a gente faz uma sessão de quimioterapia, de tomografia teste para fazer essa demarcação e posicionar o paciente. Então, se eu pegar um paciente e colocar ele numa posição X, todas as sessões de radioterapia ele vai ter que estar na mesma posição. E aí a gente coloca coxins e alguns outros utensílios de posicionamento para que, quando ele for colocado no aparelho, e o tumor seja certinho, ele esteja bem posicionado para que ele seja atingido pela radiação, tá? Então, olha que legal, aqui a gente tem alguns exemplos de posicionamento. Cabeça e pescoço, pode ser para algum câncer de pulmão, né? Câncer ginecológicos, né? Alguns, aqui dá para ver bem, né? O exemplo do posicionamento, né? Para as pernas, para a cabeça, né? A mesa para a gente poder colocar, né? O paciente e deixar ele bem preso, tá? Então, são alguns acessórios que são de confecção já de aparelhos de radioterapia para a gente poder acomodar direito esse paciente, tá? Como todo e qualquer procedimento, a gente pode ter algumas lesões e algumas complicações, né? Alguns eventos adversos que a gente vai estar vendo um por um, os principais deles, tá? Lembrar que as lesões são sempre associadas ao local da radioterapia. Então, por exemplo, se eu fizer uma radioterapia porque eu estou com câncer de próstata, eu posso obrigatoriamente ter uma lesão de bexiga ou de reto, que são os órgãos que estão associados e bem próximos do local onde eu fiz a radioterapia, tá? Se eu for pensar em laringe, eu vou pensar em lesão na boca. Algumas complicações comuns são a radiodermite, ou seja, inflamação da pele, eritema, edema, hipercromia, que, né, parece aquelas manchas mais escuras na pele, descamação ou algumas lesões por ulceração. Essas são muito mais comuns nos aparelhos mais antigos, tá? Alguns pacientes se queixam de xerostomia ou a famosa boca seca, algumas complicações um pouco mais graves é a cistite actínica ou retite actínica, né? Ou seja, por conta da radiação, eu posso ter uma lesão da mucosa vesical, né, da bexiga, ou da mucosa do reto, tá? E aí eu vou provocar uma inflamação e, por consequência, alguns outros efeitos colaterais, tá? Então, vamos lá pensar.
Se eu estou fazendo uma radioterapia para a cabeça ou para o pescoço, de novo, a radioterapia é um procedimento local, né? Então, se eu estou falando de cabeça e pescoço, eu posso ter o quê? Alopécia, por quê? Mesmo que ele seja mais inteligente, ele ainda pode destruir, porque a célula vai estar se multiplicando rapidamente, ele vai achar que é uma célula cancerígena que tem que ser destruída. Então, alopécia, náuseas e vômitos, praticamente ela ocorre em todos os tipos de radioterapia que são realizadas. Perda de apetite, se a gente for pensar, a gente está falando de radiação, tá? Alterações do paladar, uma vez que eu estou voltada para a região da cabeça, onde está a boca, né? Então, dor e dificuldade para deglutir, principalmente nos cânceres de pescoço, que são os mais complicados e mais graves, né? De novo, a mucosite, e aí essa mucosite associada à radioterapia e não à quimioterapia, por exemplo, mas não deixa de ser a mesma situação, né, de inflamação, lesão na mucosa e tudo mais, e a boca seca também, tá? Então, localmente eu vou ter esses efeitos colaterais. Vou ter todos, professora? Não. Posso ter nenhum? Pode ter que, pode ser que não tenha nenhum efeito adverso, tá? Mama e tórax, então, de novo, como o efeito é local, eu vou pensar em alguns efeitos adversos locais. Como eu estou falando de tórax, eu posso ter a questão da tosse e da falta de ar. Isso quando o câncer é associado ao câncer de pulmão, né? Inflamação do esôfago, então tá lá, né? Passa junto, né? Nessa parte do tórax. Então, o esôfago, eu posso ter dificuldade também com a questão de deglutir, né? Vermelhidão e descamação da pele, então depende de onde está o local irradiado, eu posso provocar uma inflamação nessa pele. No caso de mama, eu posso ter dor no local, da mesma forma eu posso ter essa vermelhidão e descamação, né? Principalmente na região da mama, que é muito sensível, edema e alguns tipos de lesões, ulcerações, queimaduras e tudo mais, tá? Isso é muito comum ter em radioterapia em pacientes que fazem para câncer de mama, tá? Aí a gente vai pensar na questão de um paciente que está com câncer de abdômen ou de pelve, né? Pensar na questão gastrointestinal ou na questão do trato gênito-urinário, né? Ou reprodutor, tá? Então, eu vou pensar mais na questão de náusea, vômitos e perdas de apetite, uma vez que eu posso estar irradiando um tumor de estômago ou de intestino, né? Alguns relatam casos de prisão de ventre, outros de diarreia. Lembrando que, da mesma forma, as células do trato gastrointestinal elas são muito afetadas pela radiação, porque elas se reproduzem rapidamente, tá? Se eu estou com um tumor no trato urinário, eu posso ter alterações do sistema urinário, então, hematúria, alteração, dor para urinar, né, a disúria. Se são tumores, por exemplo, de pelve, né, os tumores femininos, principalmente, ou eu tenho corrimento ou eu tenho secura vaginal, isso vai variar muito de mulher para mulher, e algumas lesões locais de pele, tá? Então, de novo, os aparelhos mais antigos provocam mais riscos de lesão de pele, tá? Ulceração e tudo mais, tá? E aí entra algumas de nossas orientações que são extremamente importantes, né? Eu vou chegar para o paciente que está com câncer de cabeça e pescoço, que fez a radiação, o que eu vou orientar, professora? Então, vamos lá. Se eu irradiei a lesão e o tumor na cabeça ou no pescoço, o que eu tenho que pensar? Essa área já está lesionada pela radiação, que pode ter provocado uma lesão, uma queimadura ou uma hiperemia. Eu tenho sempre que lembrar de proteger essa cabeça. Por mais que eu não tenha alopecia ainda, eu ainda estou com o cabelo
a pele já está danificada e já está machucada, então eu tenho que proteger. Lembrar sempre de passar protetor solar na face, no pescoço, principalmente, né? E evitar o sol, porque, de novo, a pele já está lesionada e eu estou provocando uma queimadura ainda maior em cima dessa pele, tá? Cabeça, vou escovar meu cabelo, professora, como que eu escovo? Procurar usar a escova de cabelo macia, né? Não aqueles pente duro, aquela escova mais dura, né? Uma escova mais macia. Na hora de tomar banho, eu posso esfregar com bastante vigor o couro cabeludo? Não, né? Não precisa esfregar tanto, porque quanto mais eu esfrego, mais lesão eu vou provocar. E procurar usar o shampoo neutro, que a gente pode orientar. Então, lembra, lá na quimioterapia a gente falou, não pode usar tintura, não pode usar produto químico no cabelo e tudo mais. Na radioterapia, a mesma coisa, né? Não vamos misturar produtos, né? Digamos que eu estou tratando um câncer de abdômen, por exemplo, e eu estou com algumas queixas com relação ao trato gastrointestinal. Qual que é a orientação? Evite pular as refeições. Quanto mais tempo eu fico sem me alimentar, maior é a chance de ter uma dor, né, no estômago ou algumas alterações intestinais. Então, se a gente come regularmente de 3 em 3 horas, a gente evita alguns sinais, né? Enxaguar a boca antes e após as refeições, então, para tirar aquele gosto amargo da boca, aquele gosto de fel ou aquele gosto metálico que alguns pacientes relatam, né? Orientar que saborear alimentos como ervas, limão ou molho ácidos, eles tiram uma sensação ruim da boca, então ajuda em alguns casos, e evitar talher metálico, porque a boca já fica com gosto de metal. Se eu colocar uma colher ou um garfo, por exemplo, com sabor metálico, eu posso acentuar isso daí. E aí sim que eu não vou conseguir me alimentar, porque o gosto fica bem desagradável, né? Usar balas mentoladas costumam ajudar, tá? Porque ela está mais voltada para a parte cítrica, então ela vai amenizando alguns sinais e sintomas, tá? Prefira dar preferência por alimentos macios e pastosos, então lembra lá da questão que um dos efeitos colaterais é a mucosite, para evitar lesões ainda maiores na boca, né? Da mesma forma, evitar ácidos, alimentos muito quentes ou muito gelados e fracionar de novo essas refeições costuma ajudar, tá? Existe um truque que a gente pode orientar para o paciente, é fazer uma solução de enxaguante bucal. Então, o paciente já está com uma queixa de mucosite. O que ajuda a corrigir? Porque vai alterar o pH da boca, né? Fala para o paciente assim, ó, você vai pegar um copo de 200 ml de água e uma colherzinha de chá de bicarbonato. Dilui lá e vai fazendo bochecho. Isso vai mudar o pH da boca, vai tornar o pH da boca um pouco mais básico e, por consequência, a gente vai destruir essas lesões da mucosite. Mas não é para engolir, né? Vale sempre orientar. O que para a gente, por vezes, parece uma orientação simples, para o paciente ele pode entender de outra forma. Então, é sempre bom lembrar que a gente tem que perguntar ao paciente aquilo que ele entendeu ou não, tá? No caso de mama, por exemplo, ou de câncer de pele, ou algumas coisas nesse sentido, qual que é a orientação que a gente vai dar? Hidrate bem a pele, mas cuidado com os produtos químicos. Prefiro um hidratante mais neutro, né? Aqueles hidratantes de bebê, eles ajudam bem, tá? Para o homem, evite se barbear. O movimento de barbear vai provocar lesão de pele. E a pele, de novo, já está danificada, né? Mulheres, não usem cera ou cremes depilatórios. De novo, são produtos químicos que podem interferir e provocar lesões.
sempre piorando qualquer outro efeito da radioterapia, tá? Tome banho com água mais morna. Quanto mais morna, melhor. Água quente também pode provocar lesões de pele, assim como a água fria vai provocar que a pele fique mais ressecada, precisando muito mais de hidratante, tá? Orientar, evitar o uso de perfumes ou de desodorante com perfume, né? É sempre essa mistura que não combina entre radiação e perfume, né? Evitar roupas apertadas, porque vai incomodar, porque vai machucar, porque pode apertar, porque vai fazer lesão na pele. Então, cabe sempre a gente estar orientando. E, de novo, evitar o uso de perfumes ou loções. Ai, mas o paciente vai ficar fedido, professora. Não. Existem desodorantes que protegem a região axilar, por exemplo, mas que não tem perfume. E nem por isso ele vai deixar de estar protegendo de ter algum odor na região axilar, por exemplo. Tá? Espero que tenham entendido, né, a questão da radioterapia, né? Na disponibilização, eu vou deixar para vocês a questão de um vídeo bem interessante mostrando como que funciona o aparelho de radioterapia, como que pode ser feito um molde, por exemplo, por paciente, né? No caso de um câncer de cabeça e pescoço, né? E como que é feita essa demarcação, tá bom? Também vou deixar disponível lá para vocês a questão das atividades para serem respondidas, tá bom? Para a gente estar acompanhando o aprendizado, o desenvolvimento de vocês. Eu estou inteira à disposição de vocês, para aquilo que precisar, é só me acionar, mandar um recadinho, ou pedir lá pela escola para que me mandem uma mensagem e eu respondo prontamente para vocês, tá bom? A gente se vê na próxima semana, na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.